Saudação, gente amiga, tudo jóia? Aqui estamos juntos outra vez em mais uma edição Blumenau na Graça. E hoje, para você que vem acompanhando a série, eu considero como que um encerramento, de todas as 9 lições que já estudamos sobre os dons do Espírito. Se eventualmente você chegou nesse vídeo ou chegou nessa edição, saiba que várias outras já ficaram para trás. Se está acompanhando pela nossa TV, eu quero convidá-lo a visitar também o meu canal de YouTube, que lá, carinhosamente, a gente coloca todas as lições que já passaram. Tudo bem? Então você pode, seja essa de agora, nos próximos dias irá também, ou seja as passadas. Inclusive eu deixo aí o atalho através do QR Code para você já chegar direto lá no nosso endereço canal do YouTube PR Sodré, tá bom? Você vai ser bem-vindo sem sombra de dúvidas. Inclusive, você pode também visitar prsodré.com, porque se eventualmente você quer aquelas lições que você me vê lendo, que eu preparei, aquelas lições impressas, você pode também, através do prsodré.com, ter aí com você gratuitamente. Tudo bem? Vamos acompanhar esse resumão? Fora o Itosso! Que Deus fale forte ao seu coração. Até já. E vamos ouvir alguns testemunhos. As lições você já recebeu, daqui a pouco nós vamos para ela e vamos completar então a nossa série do estudo de verão. Seu diploma já está pronto, já está aqui comigo e logo mais você vai receber. E terminou com louvor? Terminou com louvor? Então você diga amém, né? Mas deixa eu ouvir aqui alguns depoimentos. Leva lá primeiro para a irmã Marisete. Minha irmã, bom dia, tudo bem? Bom dia. A irmã tem uma história para contar, me fale. Eu falei que ia voltar, para dar um segundo testemunho. Falou. Na verdade, a bênção não é minha, é da minha filha, mas como ela está tímida, eu vou dar. Sim. Acontece, irmãos, assim, a minha filha ela estava trabalhando no hospital, um determinado local bem distante daqui, né? Sim. Então, o horário que ela chegava era muito tarde, saía muito cedo, chegava muito tarde. E o que acontece? Ela foi ficando assim desiludida ela no trabalho por conta de algumas coisas, assim, algumas contendas que tinham lá, né? Sim. E eu percebia que ela dava de tudo assim para fazer o melhor dela, né? Sim. Aí levava até bolo, levava as coisas para fazer assim amizade, né, com as pessoas e tudo, né? Porque como eu falei, nós não somos daqui, né? Sim. E aí o que acontece, irmãos? Ela já estava desanimando, né? E eu falei para ela que não era para ela ficar murmurando, né? Eu dizia para ela, minha filha, você conseguiu o emprego que você queria, né? Então, não murmure, só dê glória a Deus, só dê gratidão a Deus todos os dias, mesmo que não esteja legal. Amém. E ela começou a ir desanimada, ficou 6 meses ainda nesse trabalho. Sim. E aí ela já estava para desistir, né? E aí, essa semana passada, aí eu tinha que levar a minha netinha ao médico, e aí não dava para levar a minha netinha, e era um dia que ela ia estar de folga. Uhum. Então, eu passei a missão para ela. Disse, você leva, então, ela no hospital, porque eu vou viajar, né? E deixei para ela a missão. E aí, eu não sabia que... Eu não estava aqui mesmo, né? E eu não sabia que ela já estava, na verdade, se organizando para pedir para sair, né, do trabalho. E o que acontece, irmão? Pastor, se ela saísse, ela ia perder os direitos dela, porque ela ia pedir, né, para sair. E então, no dia que ela foi para pedir também, a moça que era, vamos supor, a chefe imediata dela, também queria falar com ela. E, na verdade, a situação era que só poderia ficar uma pessoa lá, né? E a minha filha teria que sair, porque a outra tinha mais experiência e tudo. Mas a minha filha já estava chateada por conta de fofoca, dessas coisas. Fome com a vontade de comer. E a minha filha foi levar a pequenina no hospital, né? No mesmo dia, eu acredito, ela levou ela no hospital e ela ouviu lá, né, assim, o ouvido dela estava aguçado, ela escutou que estavam precisando de pessoas ali, no hospital. E aí ela foi até lá, criou coragem, perguntou, aí a moça disse, olha, pode entrar, faça seu currículo e deixe, né? E aí calhou do dia que ela foi para pedir a demissão, e a moça também ia dispensá-la, naquele momento que ela ia pedir, ela começou a ouvir mensagem dizendo que era para ela retornar, que ela ia ficar, sabe, no hospital. Então, ela ficou super alegre, graças a Deus que ela ficou calada, a moça deu a demissão. Tudo ela se encaixou. Ela saiu com os direitos Mamãe dela. feliz? Eu estou muito feliz. Filha feliz? Tá, muito Nós também. Então, aplauda Cristo bem forte, irmã. Obrigado, viu? Jesus te abençoe, viu?
no nome de Jesus. Irmã Karen, quero te ouvir também. Cadê a nossa irmã Karen? Sabia, tá? Ela costuma sentar aqui à minha esquerda. Bem-vinda ali, a irmã Karen também. Irmã Karen, bom dia, minha irmã. Bom dia, pastor. Bom Me dia, igreja. conte, irmã, qual história a irmã tem hoje? Pois é, pastor. O pastor sabe que a gente mora num sítio, né? Sim, E aí a gente tem as nossas criações e tem que ter mais freezer para essas coisas, né? sim. Então, no caso, eu tenho 2 freezer em casa. Uhum. Tá, e foi dia 31 de dezembro, eu tirei carne para fazer almoço para o dia 1º de janeiro, que meu filho e minha nora iam vir lá em casa. Uhum. E tá, deu 1º de janeiro, era segunda-feira. Foi no dia 31 de dezembro, era domingo. Chegou na quarta à noite, como o freezer fica num quarto que a gente não usa muito, assim, não passa muito, meu marido foi olhar e o freezer estava aberto 3 dias. Eita. Eu não sei se meu pato encostou no fundo e voltou e abriu a porta, não sei o que Pato aconteceu. fez isso? É, meu pato congelado. Aí, Tá pastor, bom, né? o meu marido começou a gritar, tá tudo estragado, pode jogar tudo fora. Eu não tinha só carne, tinha fruta congelada, tinha aipim, tinha muita coisa. Passa vontade não, pula essa parte. Aí, pastor, eu estava assim em desespero, né? Eu dizia, não, em nome de Jesus não está nada estragado, não está nada estragado. Sim. Aí, passou os dias, eu fui fazendo as coisas, porque como tinha acontecido, eu queria logo fazer as coisas para ver. E não estragava nada, pastor. Sim. Eu cheirava a carne e tudo, as frutas, nada estragado. Mas o... Que apesar de ter ficado entreaberto, continuou Aham, gelando. Não sei o que... Só sei que era tudo água com sangue, pastor. Desculpa Olha, falar, né? Mas sim. estava feia a coisa, feia. Eu cheguei, eram de noite, às 9 horas da noite, eu pegava a mangueira de água e lavava as peças do freezer para ver se eu conseguia tirar o cheiro e tudo, né? Sim. Aí, o grande finale era o meu pato, pastor. Porque o pato, para a gente fazer o recheio, tem aquelas partes internas dele. E isso é que me fez mais preocupada, porque se aquela coisa estragasse, não dava para fazer recheio nem nada. E, pastor, até aquela coisa mais sensível, nada estragou. Foi um milagre, pastor, naquele calorão Então tudo. até o pato ficou bem. Até o pato ficou bom, pastor. E o pato já foi para a panela? Já Ah, já foi para a Já panela. foi tudo. E está aprovado. Está aprovado. Quem Pastor, cuidou das suas foi coisinhas? hein? Jesus que cuidou daquilo ali tudo, porque se fosse no normal mesmo, era para Tinha estragar perdido tudo. É, tudo. tinha perdido Prejuízo grande. Mas não teve esse prejuízo. tudo. Não teve nada. Quem merece nada. o louvor? Em nome de Jesus. Então aplauda Cristo, glória a Deus. Até o pato foi cuidado. Pronto. E glória a Deus. Irmã Rosana, bom dia. Tudo na paz? Bom dia, pastor. A irmã também tem história para contar. Os meus aluguéis das minhas kitnet. Sim, Eu até conversei com o pastor sobre do meu filho, né? falou. Que eu estava o ano passado muito triste por causa dele, né? Uhum. Que no começo do ano, ele me magoou bastante. Aí chegou um dia, a Nora estava reclamando que estava pagando muito aluguéis, daí eu disse para ela assim, eu não tenho dinheiro para te oferecer. Uhum. Inclusive, eu tenho a kitnet lá embaixo que está vazia e a outra está desocupando, que eu fiz, de uma kitnet eu fiz 2. Eu dividi para alugar para a pessoa sozinha. Aí ela disse, não, ele vai aceitar. Daí ele veio morar ali nas 2, ele ocupou as 2. E daí eu estava reformando 2, uma bem grande no meio, Sim. e daí eu tive a ideia assim, digo, não, essa grande aí eu não vou alugar, porque então prefiro desocupar a que ele está ocupando 2 e passar ele para do meio. E ele aceitou, veio para do meio e eu fiquei com as 2 lá embaixo. Só que como ele já tinha tirado todos os meus móveis daquelas que estavam tudo mobiliadas, estavam tudo fora, os móveis, tudo abandonou. Elas ficaram abandonadas. E eu, como é que eu vou dizer para o pastor? Eu me senti assim, ele deixou aquilo lá jogado fora. Porque era 2 que podia te render, que né? me render, e ele não me ajudou a arrumar de volta. E ficou aquilo lá e eu me senti que eu não tinha mais força para fazer mais nada. Sabe? Mexeu contigo, né? Porque são 2 Né? fechadas, E ele né? falou para mim uma palavra que aquilo ali parece que foi uma facada no meu coração. Ó. E eu deixei a palavra começar a fluir na minha cabeça, sabe? Aí eu dizia, meu filho foi tão mal comigo, ele me ofendeu muito. Eu digo, Sim. não vale a pena. Eu dizia, não vale a pena tudo isso que eu tenho.
Aí um dia eu desci lá embaixo, na segunda-feira, no domingo que eu estava aqui, aí eu desci lá embaixo, eu vi aquilo tudo, meus móveis lá fora, as minhas kitnetes, tudo lá para fazer. Sim. Aí eu subi na escada, que eu sempre sentei na minha escada, e muitas vezes eu chorei na escada. Quando eu estava subindo a escada, tinha um passarinho. Olha só, e esse passarinho, sabe que os passarinhos, quando a gente bate nele, eles voam, né? E esse passarinho, ele estava parado na escada ali. Aí eu peguei, eu disse, mas você está machucado? Pensei assim, falei com o passarinho, você está machucado? Eu veio na minha cabeça, tu estás machucado? Aí, não, ele não voou. Daí eu passei a mão nele assim, ele ficou quietinho. Uhum. Aí eu pensei assim, mas o que esse passarinho tem? Aí eu passei a mão do novo, ele ficou olhando, olhou para mim, eu juro para ti, pastor, ele olhou para mim. Aí nisso, eu passei a mão do novo, ele voou um pouquinho, ele olhou, daí ele voou. Ele voou assim para longe, aí veio na minha cabeça, Deus falou comigo assim, você está reclamando? Você está murmurando por quê? Eu fiz todo mundo com a sua sabedoria. Eu fiz o passarinho para voar, eu dei sabedoria para te fazer essa casa que você tem hoje. Ó. E você tem a sabedoria, você tem braço, você Sentada tem perna. sozinha na escada, Deus falando com a irmã. E daí você pode fazer. Você arregaça as tuas mangas, vai lá e reforma a tua kitnet de novo. Ó, que bonito. Vai lá, trabalha. Eu arregacei minhas mangas, fui lá, comprei os tijolos. Hoje minhas kitnetes já tá pronta para alugar. Eu pintei, eu reformei, eu dei vida para elas. Ó, que bonito. Aí eu chorei na subida da escada e falei Olha assim, só. ele mandou um pato, aí eu pensei assim, Deus quer que mande mais quantos passarinhos para me acordar? Não é uma aguinha de R$1.000 que vai me derrubar. Recebe uma palavra de bênção, irmã? Recebo, Do minha jeitinho boa que o pessoa. passarinho voa, a irmã vai voar também. Se Deus quiser. E aplauda Cristo, bem forte, aleluia. Vai arrebentar. Irmã Andressa, bom dia. Bom dia, pastor. Tudo na paz? Tudo, graças a Deus. Me conta a sua história, irmã. O meu livramento é de ontem. Sim. Se eu começar a falar, já vou chorar. Fique à vontade. Foi bem recente. Ontem eu tava me programando para ir no mercado, fazer compras, tudo certinho. Como é sábado, normalmente eu vou mais à noite, né? Que daí tá mais tranquilo. O trânsito também. Sim. Ontem fui sair de casa, né? Eu moro numa rua onde ela é bem movimentada. Aí cheguei na esquina, assim, tava tranquila, só vinha um carro de longe. Aí eu sempre saio, né? Bem tranquilo, assim, eu sei que dá tempo, né? Não ia ter nenhum problema. Eu botei o pé no acelerador e tirei muito rápido, assim. Algo tocou e não vai, não entra na rua. Foi bem assustador, assim. No que eu tirei o pé, assim, o carro que vinha numa distância longe, ele veio muito rápido, do nada, assim, perdeu o controle perto da gente, saiu correndo, assim, rodopiando e bateu com um muro, assim, não deu, acho que nem 5 metros, assim, de distância. Que foi loucura. Assim, foi assustador. Alguma eu tava com a coisa minha te filha, fez, tipo, vai mais devagar. me tocou, assim, para mim não acelerar. Porque eu parei, né? A minha rua, ela tem uma entradinha, então dessa entradinha eu tenho que parar para poder entrar, para poder pegar a principal. E eu não saí, eu ia sair. Eu botei o pé no acelerador e tirei na hora, assim. Só entrei um pouquinho, assim. E no que eu parei, assim, do nada o carro acelera, perde o controle, bate no muro e eu tava com a minha bebê atrás. Podia ter batido em mim. Eu podia não estar aqui hoje, podia não estar com a minha filha. Olha só. E quem te guardou, irmã? Foi Deus. Quem guardou essa mocinha no seu colo? Foi Deus. Qual é o nome dessa mocinha? Aurora. Aurora. Jesus abençoe a Aurora e a mamãe da Aurora. Quem te Amém. guardou, irmã? Foi Deus. Então aplauda ao Senhor bem forte. Oh, aleluia. O Senhor é bom, né, irmão? A gente vê Deus nos detalhes, vê ou não vê? A gente vê Deus nos detalhes. Inclusive tem a ver com a lição de hoje, de ver Deus nos detalhes. A gente falou que uma das operações do Espírito Santo é o dom de maravilhas, é o dom de poder, é o Deus que faz coisas maravilhosas. E faz mesmo, Deus faz coisas maravilhosas. Só que amo ver Deus nos detalhes. Amém, gente? Amo ver Deus nos detalhes. Irmãos, hoje é um resumão do que nós tratamos ao longo de 9 domingos. Hoje já é
a nossa conclusão e resumão. Então você verá que alguns pontos, apesar de ser aí uma folha com muito texto, você verá que alguns pontos, tua lembrança virá rapidamente, porque a gente estudou agora bem recente. Então você verá que vai valer muito a pena a gente relembrar e manter isso bem fresco na memória. Lá no topo é o que a gente falou ao longo de toda a lição. Lê comigo aquele versículo, vamos juntos? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso aí você bem lembra que a gente falou exaustivamente, todas as lições a gente vinha falando isso ali como um ponto principal. Então a Bíblia está dizendo não à ignorância. Ela não quer que você seja ignorante. Ah, pastor, mas não tem muito estudo. Pois é, mas não seja ignorante. Procure buscar o conhecimento. Não só o conhecimento de assentar na escola, como a nossa irmã acabou de testemunhar, mas o conhecimento de ter uma mente aberta. Deus querido, me ajuda a entender isso aqui, não é? Porque uma coisa é não saber, outra coisa é continuar sem saber. São coisas diferentes. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas daquilo que você não sabe, busque conhecer. É o que a Bíblia está dizendo, não seja ignorante. Eu já vi pessoas que têm a mente fechada, totalmente fechada. Ah, não, tal coisa eu não sei. Você já ouviu assim? Já ou não já? Tal coisa eu não sei fazer. E fica por isso mesmo. Aí passa 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20 e ela continua sem saber fazer. Caramba! O tempo passou e você não aprimorou? Você não buscou conhecer? Nenhuma habilidade te falta. Deus te deu uma mente brilhante. Há quem diga, não é meu universo, que a gente não usa sequer, alguém fala em 10%, eu vou aumentar para não errar, a gente não usa 20% da nossa capacidade cerebral. Imagine o quanta coisa você pode aprender. Amém, gente? Vira para o seu vizinho e diga, aprenda, aprenda, é assim. No começo é normal você não saber. No começo é normal você querer fazer o pãozinho de queijo e parecer uma bolita. Ficar duro toda a vida. Aí continua fazendo, daqui a pouco até rasga assim. Nem sei se pode falar de comida a hora dessa. E daqui a pouco você está mais habilidoso no negócio. Porque você não parou no tempo. Você não aceitou ficar ou permanecer ignorante. Amém, gente? Claro que o texto está falando sobre ignorância nas coisas espirituais. Então vamos procurar conhecer mais. Vamos procurar nos aprofundar em Deus. As partes teóricas estão terminando hoje. Essa parte de teoria, de leitura, está terminando hoje. Vamos aproveitar o fluxo. Vamos aproveitar o momento e vamos agora para a aula prática, de buscar o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio de Deus. Amém, gente? Isso é incrível, isso é muito especial. Tudo bem? Vamos avante. O Espírito Santo é o que dá poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então a descida do Espírito Santo nos dá duas graças. Primeiro, recebereis a virtude, poder. Então à medida que você clama pela presença de Deus, à medida que você é cheio do Espírito de Deus, vem junto no pacote poder. E é verdade. Poder o quê? Poder de vencer as batalhas. Poder de ser um crente valente, vencedor. Poder talvez, num primeiro momento, a tua alma querer ficar só sentado na escada, como a nossa irmã acabou de testemunhar, a irmã Rosana, e às vezes ali ficar com a alma chorosa, pois é, perdi, está fechado e tal, e Deus veio e trouxe essa virtude, esse poder. Se levanta, mulher, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e a coisa vai, amém, gente? Vai ou não vai? Então, se alguém está assim, desanimado, depressivo, angustiado ou coisa parecida, busque mais o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar esse poder, essa capacitação de se levantar, mesmo com as lambadas da vida. Amém, gente? Buscar mais a Deus. Primeiro ali é o poder.
Segundo, a Bíblia fala sobre testemunha. É uma segunda missão para quem está buscando o Espírito Santo, ser testemunha. Então aquilo que o Senhor trata com você, a unção que o Espírito derrama sobre você, é para você ser testemunha. Hoje tivemos 4 irmãos testemunhando, é isso. E não testemunhar só dentro da igreja, mas testemunhar fora. As pessoas verem você como homem de Deus, como mulher de Deus, a sua vida pregar, a sua vida ser uma testemunha do poder de Deus, a ponto de alguém falar: puxa vida, olha, eu não acreditava nessas coisas, mas o fulano mudou. Entende ou não? O fulano mudou, não tem o que falar, ele era isso, outro. Olha, de mulherenga agora diz que vai casar. Você entende ou não? Diz que vai casar, até me convidou de padrinho. Uau, vou lá ver isso aí. Entende ou não? É Deus fazendo uma grande obra e mudando a vida daquela pessoa. Então você vai lá como padrinho e testemunha aquilo e olha, meu Deus, o fulano mudou mesmo. Daqui a pouco tá igual o casal aqui, o Juscelio e a Kelly, apresentando já um bebê. E você entende ou não? Formando família. Diga amém. Sejamos testemunhas. Sabe qual é o problema, irmão? Tem gente que quer ser cheio do Espírito de Deus, tem gente que se acha cheio de Deus, mas infelizmente não testemunha, não compartilha, não fala para ninguém do amor de Deus. E eu digo para você que o propósito de ser cheio do Espírito Santo de Deus é compartilhar. E eu digo que o fruto do Espírito, é o que a lição continua falando, ele difere dos dons nisso. Enquanto o fruto é algo em você, o dom é para o próximo. Você entende a diferença? O dom é para o próximo, para servir o próximo. Avante. Para uma melhor clareza, entenda que existem os dons naturais, os ministeriais e os espirituais. Lembra que falamos muito sobre isso? Os dons naturais a gente pode entender como talento. Falamos bastante a respeito do assunto. É alguém que tem um talento já de nascimento. A pessoa tem mão boa para isso, para aquilo, para o outro e tal. Pode ser lapidada e ficar melhor? Pode, mas ela já tem uma facilidade naquilo. Tem gente que pega um instrumento musical, conheço alguns assim, que são autodidatas, e começa, não, pera lá, essa nota não encaixou, aí ela bate em outra, essa nota ficou melhor, ela não estudou nadinha, mas já descobriu que aquela outra nota é melhor. Você entende ou não? Ela tem o que, gente? Um dom, uma habilidade. Tem gente que abre a voz e canta bonito de fazer chorar, encaixa a voz, aquele negócio todo e tal, é uma habilidade. Depois pode ser lapidado e ficar melhor, mas ela tem uma habilidade. É ou não é? Agora tem uns que não têm habilidade, aí joga no computador para melhorar um pouco a voz. Um dia desse eu estava ouvindo um e jogou dá para ver que você jogou no computador e fez tudo aquilo lá para ficar melhor, e ainda ficou ruim. É porque alguém não falou para ele que ele não tem talento para isso não. Talvez alguém falou: você canta bonito, por que você não grava o CD? Aí ele foi e gravou. Eu acho que vendeu uma cópia só para a mamãe dele. A gente tem que reconhecer de que tem esse negócio de talento, não é verdade? Existem os talentos naturais, existem os ministeriais. Esse não é o assunto principal de hoje, mas os ministeriais, a Bíblia trata também a respeito deles. Os ministeriais é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são 5. Mas não é o tema da nossa lição. E existem os espirituais, que são os que nós estamos falando. Pastor, quais são os dons espirituais? Aí na coluna da direita, leia comigo aquele versículo, que é o que a gente leu também ao longo de todas as 9 lições. Por isso que eu estou me dando ao luxo de ir um pouco mais rápido. Leia ali comigo do lado direito, vamos juntos? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas.
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, que é o que falamos ao longo de todos esses domingos. É esse o tema principal das nossas lições, os 9 dons do Espírito Santo. Então esses são os 9 dons, e só para efeito de entendimento, na coluna do meio, observe lá, separa esses 9 dons em 3 categorias. Isso aqui é só para você entender como os livros explicam isso aqui. O primeiro, ou a primeira categoria, qual é, gente? Dons de revelação. Revelação, o nome já clareia a coisa. É aquele que revela algo. Quais são os 3? Sabedoria, conhecimento e discernimento. Então esses 3 estão na categoria de revelação. Os outros 3, de poder. Quais são os de poder? Observe, está na lição. É o dom da fé, é o dom de milagre e os dons de curar. Muito simples, apenas para ter essa parte da lição também explicada. A terceira categoria qual é, gente? Dons vocais. Vocais é simples, é aquele que usa a voz. Primeiro é profecia. Segundo, variedade e interpretação de língua. Então isso só para você ter esse entendimento a mais. Isso aí é a forma que os livros explicam a respeito dos 9 dons do Espírito Santo. Então existem 3 categorias. Existem os dons de revelação, existem os dons de poder e existem os dons vocais. 3 para cada categoria, pronto, está explicada essa parte. Aí você vê que lá no rodapé estão as 3 categorias, que de uma forma muito breve, repito que hoje é só para conclusão e então celebrar a conclusão desse estudo. A primeira parte, que é o da revelação, é indispensável à igreja, pois vivemos em um tempo marcado, se você tem hábito de grifar, grifa isso, de engano, muitas pessoas sendo enganadas, e essa revelação, esse dom, é concedido para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então eu digo para você, irmãos, que o engano, infelizmente, já existe. Muitas pessoas sendo enganadas, algumas pessoas sendo enganadas a ponto de, eu não congrego mais, não, agora eu faço aqui em casa mesmo, sabe, alguns enganos que entram na cabeça de alguém, não, nem tudo está na Bíblia. Teve um outro aí que cometeu a infelicidade de dizer, pastor, a Bíblia precisa ser atualizada. Então são algumas coisas que o tempo vai passando e algumas pessoas vão sendo enganadas. Alguns também são enganados de ficar andarilho. Com muito respeito eu falo isso aqui. Andarilho o que é? É o cigano gospel. É aquela pessoa que segunda está numa, terça está noutra, quarta está noutra, quinta está noutra, aí sábado vai ver, ela descansa, aí ela adere ao adventismo, aí domingo de manhã está noutra e domingo à noite está noutra. Isso não é bom. Eu sei que você está sendo bem eclético, mas precisa firmar os passos. Amém, gente? Senão esse bocado de ensino, cada um vai ter sua liturgia, cada um vai ter o seu ensino, vai mais confundir do que ajudar. Entende, sim ou não? Isso não é bom. Escolha, finca raiz, principalmente em um lugar que se fale da palavra. Se conosco, amém, a gente vai poder ver ou se ver com mais frequência, vai ser bem-vindo. Pastor, mas é em outra, hoje eu estou de visita, mas tudo bem, então que seja em outra que se fala da palavra e seja um servo de Deus. Amém, gente? Um servo de Deus, aquele, pera lá, não me engambela não, deixa eu ler aqui direitinho o que o pregador aí na frente está falando, e confere na tua Bíblia, vai olhando e vai olhando, e vamos aprendendo. Diga amém, gente? Então esse é o dom da revelação, é Deus te abrindo o entendimento, para você compreender, e você não ser, qual é a palavra-chave lá? Enganado, não seja. Olha que você está ouvindo isso de um pastor, é meu desejo que você confira. Aquilo que lemos no templo, aquilo que li um versículo só, tenha a curiosidade, volta 2, volta o capítulo inteiro, lê o capítulo inteiro, anota o que o pastor leu, confere depois em casa. Você está ouvindo isso de um pastor,
e veja se bate. Tenha curiosidade no assunto. Há quem diga que a curiosidade faz parte do processo do conhecimento. Até duvidar, até ficar de pé atrás, faz parte. Aí você vai olhando e vai pensando, pera lá, o pastor falou sobre esse texto, deixa eu olhar lá e tal. Aí se fizer sentido, aí também, é claro, quebre a crista. Senhor, estava duvidando, mas acabei de ver que a tua palavra fala isso mesmo. Amém, gente? E glória a Deus, isso é bonito. Coluna do meio, como lhe falei, hoje é um compacto, né? Coluna do meio, os dons de poder são aqueles que manifestam a onipotência de Deus. Traduzindo, o poder de Deus. Esses dons muitas vezes operam juntos. Quais são eles, pastor? Aí você dá uma olhada lá em cima. É o dom da fé, é o dom de milagres e é o dom de curar. Os dons de curar. Aí então, olha só o que diz o texto dessa parte. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então é o dom é a manifestação de poder, é você ver a mão de Deus em cena, oh glória, e é tremendo. Lá, repito, um deles é o dom de milagres. É bonito você ver Deus fazendo coisas incríveis. É bonito você ver a mão de Deus entrando em cena, vindo um passarinho sentando na escada com a nossa irmã, e outras histórias que a gente ouviu hoje, e o passarinho daqui a pouco voa, e eu estou entregando a bênção para ela, vai voar também em nome de Jesus, voar no sentido de decolar, de dar certo, amém, gente? Então Deus fala com a gente. Já te contei uma vez que Deus tratou comigo também com um passarinho, você lembra disso ou não? Então é isso, é bonito você ver Deus nessas coisas assim faraônicas, claro que é, mas é bonito ver Deus nos detalhes, amém, gente? Então cuidado, para não ser aquele crente que só vê Deus nos dons de maravilhas, entende o que eu estou falando? De só ver Deus nos dons de milagres, aí a gente torna um crente muito meia tigela, entende? Se não chorar, Deus não me tocou. Ah, se o telhado não tremer, Deus não moveu a igreja. Aí a gente fica crente, sei lá que tipo de crente é isso, né? Eu lembro de uma época, eu não sei se você é antigo já de crente. Houve uma época em que se falava no meio assim crentez. Ah, eu fui para o monte. Aí um contava vantagem para o outro. Olha as pedrinhas no monte, elas saltavam. Você é desse tempo de crente ou não? Um contando vantagem para o outro. Olha, o trevinho até pegava fogo assim na minha frente. Eu até trouxe ele. Aí a pessoa mostrava assim, claro que já não estava pegando fogo, é nada. E tal, sabe? É incrível você ver Deus sim nos gestos extraordinários, né? Operação de milagres, é incrível. Mas toma cuidado de você achar que Deus só opera nesses, entende? De Deus só operar nesses. Ô irmão, e um abraço de um pai e um filho, fazendo as pazes, Deus está lá. Oh irmão, no pegar da mão marido e mulher fazendo as pazes, Deus está lá, tá ou não está? De talvez um sentar na frente do outro e falar, olha, eu preciso contar algumas coisas. E tal, e conversa, e põe os pingos nos is e tal, vai ver no começo ainda brigando e reclamando isso e aquilo, e daqui a pouco tá os dois chorando e se abraçando e dizendo, vamos melhorar, vamos recomeçar. Deus está lá, tá ou não está, irmão? Sim ou não? Deus está lá, eu acredito que Deus está no ato de perdão. Um outro dia, o irmão contava uma história, eu achei bonita, na verdade foi a esposa dele que achou um vídeo e compartilhou na internet, eu achei bonito, a história, irmão, de um filho, vai ouvindo essa, um filho, depois de muito tempo resolveu ligar para o pai, Deus vinha tratando com ele sobre o perdão e tal, sobre o amor, há muito tempo não se falava, aí ele ligou para o pai, resolveu ligar para o pai, pai, pois não meu filho, pai eu estou ligando para o senhor só para falar que eu te amo, está tudo bem meu filho? Pai, tá tudo bem, eu só estou ligando para dizer para o senhor que eu amo o senhor,
Mas filho, tá tudo bem? Tá sim, senhor, pai, foi só para isso, tá? Deus te abençoe, tá? Desligou. Minutos depois a mãe liga. Filho, por favor, fale para mim. O que está acontecendo com você, meu filho? Agora há pouco o pai diz que falou contigo e o pai está chorando aqui do outro lado. Me fala, meu filho, o que está acontecendo? Não, mãe, está tudo bem. Só estou querendo dizer que eu amo vocês. Falar que ama já fez o Ruth se arrebentar do outro lado. Entende sim ou não? Ah, você não está entendendo é nada. Entende sim ou não? Eu estou dizendo que dizer que ama foi a resposta. Deus está num ato desse? Então não está, irmão? Uau! Como não? Pai voltando a falar com o filho. Deus está nisso. Amém, gente? E por isso que eu amo, é algo que eu falo, eu amo ver Deus nos detalhes. Amo ver Deus nos detalhes. Deus é demais, né? Último ponto, dons vocais. São manifestações pela vocalização, é o falar. Também são chamados dons de palavra. Se alguém falar, fale segundo a palavra. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então esse terceiro dom é o falar, dons vocais. E é claro que eu faço uma curva nisso e digo que cuide do teu falar. Porque há um ditado, não é Bíblia, mas é um ditado popular, que o peixe morre pela boca. Toma cuidado com o que você fala. Claro que nós estamos falando sobre falar coisas espirituais, mas vamos para o outro lado. Cuide do que você fala. Porque dependendo do que você fala, em vez de chamar as coisas boas, as coisas espirituais, você está chamando outro lado. Tem gente que reclama muito. Tem gente que é muito murmurador. Tem gente que é faladorzinho. Fala mal da vida dos outros. Então, tem que tomar cuidado. Tem gente que é faladorzinho, irmão. Você conhece alguém assim? Opa, as bandas do sul é só gente boa. Tem gente que é faladorzinho, irmão. E isso aí prejudica a vida da pessoa. Ainda essa semana eu lembrava de um vídeo não, de uma foto, eu acho que ainda deve ter ali na central, de um jacarezinho na escada, eu acho que deve ter, irmão Dionei, e um jacarezinho, eu lembrando dessa história outro dia, o jacarezinho tentando subir escada, se tiver coloca para mim, olha lá, o jacarezinho tentando subir a escada, aí o meme que rodava na internet com esse jacaré era bem assim, olha, tem tudo para subir, mas a boca não deixa. E é verdade, essa foto vale mais do que 1000 palavras, né? Então tem tudo para subir, mas a boca não deixa. Então, cuida do que você fala. O que você vai falar não edifica, não acrescenta, não ajuda, só estraga, tal e tal. Deixa a boca, porque senão atrapalha você subir. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia! Pois é, chegamos ao final. É uma série que amo fazer. Todo verão, costuma ser principalmente no verão essas séries, né? Às vezes eu faço fora de época, mas a ideia é fazer estudos continuados, sabe? Um dia estudamos um tanto, outro, e isso aí acaba crescendo. Tanto quem fala, no meu caso, quem prega, como também quem ouve, a gente aprende junto. Foi enriquecedor para você? Me faz a gentileza de me dar retorno através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela, e a partir dele, se é a sua vontade, eu lhe convido a fazer parte da nossa lista de amigos, que recebe os nossos informativos e inclusive fica sabendo das nossas atualizações no canal do YouTube. Tá bom? Deus te abençoe. Agora me resta orar, porque a pregação já foi feita, agora eu completo orando. Vamos orar? Fecha os olhos, é momento de oração. Pai amado, Pai querido, Tua mão, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã.
Coloca mesmo, Pai, tua mão para abençoar, para tocar, para mudar, para transformar completamente a vida deste amigo. Abençoar e traga, meu Senhor, esta unção do teu Espírito Santo. Manifesta sobre nós os dons do Espírito Santo. Falamos exaustivamente ao longo de toda esta série. Eu creio que o teu Espírito ainda age entre nós nos dias de hoje. E é com a tua bênção que eu digo, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E eventualmente, se você estiver de visita, passeio ou desejar indicar para alguém que já mora em Blumenau, aparece em sua tela aí também o nosso endereço. Estamos no Garcia, Blumenau, e você pode muito bem nos fazer uma visita. Já teve muitos casos, já tiveram muitos casos assim, de pessoa que não mora por aqui, mas estava aqui, ali ou acolá, aí dá uma esticadinha e vem nos visitar. Vocês serão bem-vindos, tudo bem? Que o Senhor te abençoe. Canal do YouTube, mais uma vez, deixo ali o link para você então se inscrever e também rever as lições que já foram exibidas aqui. Essa série e outras que também já passaram. Deus te abençoe e até a próxima.